E aí, qual será a sua fantasia do carnaval? Você já começou a pensar como é que vai usar aquele shortinho? Ah, tá tudo apertado, nada fica bem. Ah, tô cheia de celulite, o que é que eu faço agora? Se você já tá ansiosa com as expectativas do que vai vestir no carnaval, preocupado com o que os outros vão pensar, com medo do julgamento, eu já te digo que tá na hora de você cuidar e olhar para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesma. Você precisa resgatar sua autoestima para entender que o que está te impedindo de viver esse carnaval com toda a felicidade, com toda a plenitude, não é a celulite, não é o peso a mais, é simplesmente o julgamento que você tem sobre você mesma. E, para quem ainda não me conhece, eu sou Yane Santos, eu sou hipnoterapeuta, especialista no combate da ansiedade e no resgate da autoestima. E eu, hoje em dia, abandonei anos de serviço público como enfermeira para simplesmente ajudar mulheres a resgatarem sua autoestima. E é por isso que hoje eu digo que eu ajudo as mulheres a encontrarem a diva que existe dentro delas. E o que é essa diva? É exatamente aquela musa, aquela mulher inspiradora que está aí dentro, que está escondida debaixo de 7 capas. E essa musa que eu represento e representa tantas mulheres que estão ao meu redor, eu costumo dizer que é a Penélope. Você lembra da Penélope charmosa? Aquela mulher que parece frágil porque tá ali sempre de rosa, de batom, passando blush. Mas na realidade é a mulher que tá ali dirigindo forte, que sempre ganha corridas. É aquela mulher que as pessoas tentam passar para trás e ela simplesmente se sobressai, porque ela tá sendo autêntica, ela tá sendo ela mesma. Porque a gente precisa entender que a grande sabedoria, a grande vantagem da mulher é ela se permitir ser feminina, é ela permitir ser vulnerável, é ela ser acolhedora. Então, se você é uma mulher que tá cheia da energia do masculino, que só quer saber de combate, que acha que não precisa de ninguém, essa live é pra você entender como resgatar a sua autoestima e curtir esse carnaval com toda alegria. E um ótimo dia, uma ótima tarde para quem tá me assistindo em outro horário. Mas agora eu vou falar com quem tá aqui agora. Uma ótima noite para essas Penélopes lindas que estão entrando, para o Marlos, para a Hilda, para o Matheus, que entraram aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Até porque muitas pessoas acham que a autoestima é algo que está restrito a mulheres, mas não. A autoestima, ela também pode estar baixa nos homens. Só que muitas vezes eles nem percebem ou não comentam as suas dores. Então, fique atento para esse alerta, porque todo mundo, não importa se é homem ou se é mulher, nasceu com autoestima. E muitas pessoas tiveram essa autoestima destruída ao longo da vida, ao longo da infância. E independente de ser homem ou de ser mulher, isso pode estar se manifestando, impedindo você de viver a vida incrível que você nasceu para viver. Então, eu já vou começar falando pra você qual a relação que a gente faz, né, entre imagem e autoestima no carnaval. É importante você ficar atento que a autoestima não tem a ver com a imagem. Você tá com o corpo em cima, sem nenhuma celulite, toda malhada. E muitas pessoas acham que a autoestima é isso. E aí investem em montes de cremes, vários procedimentos estéticos, várias cirurgias. E tudo bem você fazer isso, se você está fazendo isso para você. Mas muita gente faz isso pro outro. Muita gente está preocupada em agradar o parceiro, agradar o marido, ou para dar conta para a sociedade que diz que o corpo bonito é o corpo XYZ, que diz que o sorriso bonito é o sorriso XYZ. E você precisa entender que a beleza não tá no
que você aparenta por fora, estritamente. Claro que você precisa se cuidar, você precisa se acolher, mas só isso não te garante beleza. Só isso não te garante autoestima. A autoestima é muito além disso. A autoestima está na forma como você se percebe, como você se cuida, como você se olha, como é que você está se disponibilizando para o mundo. Olá, Vitor, uma ótima noite, seja muito bem-vindo também. E eu tô aqui falando um pouco da questão da autoestima e de como a gente associa muito a autoestima à imagem. E aí, na época do carnaval, principalmente aqui na Bahia, que as roupas, já é um verão, já faz muito calor. E no carnaval, as pessoas costumam usar shorts mais curtos, camisetas mostrando a barriga. E tem muita gente que tá acima do peso, tá com celulite, e aí começa a falar, meu Deus, e agora? Há pouco tempo, acho que foi essa semana, tava passando, por exemplo, no Fantástico, ou vai ser a matéria do Fantástico de hoje, eu não sei se já passou, exatamente as pessoas usando remédio para diminuir a barriga por causa do verão. Mas será que elas estão preocupadas com a barriga, com a saúde, ou com a opinião que os outros têm sobre ela? E é isso que me diz que essa pessoa tá com baixa autoestima. E aí, eu já vou chamar a atenção para você de por que é importante você ter autoestima elevada, você cuidar dela. É porque, gente, a autoestima é seu poder pessoal. A autoestima é que te dá a energia de realizar. Porque com a autoestima você entende que você é capaz de fazer aquilo que você quiser. É a autoestima que garante o teu sucesso. É a autoestima que garante que você se acolha quando você faz algo de errado. É a autoestima que faz você se mostrar e ir na direção dos seus sonhos. E por isso que é importante você entender que a autoestima não é só você cuidar da imagem. A imagem é importante? É. Você precisa cuidar do seu corpo? Sim. Porque a autoestima está lá na sua mente. Mente sem corpo não vive. Para você viver, você precisa dessa congruência entre a mente, o corpo e o espírito. É um tripé. Sem qualquer um deles, você não vai estar vivendo a sua melhor versão. Você não vai estar dispondo da sua melhor vida. E você precisa entender que quando você tem baixa autoestima, você é aquela pessoa que não diz não. Você é aquela pessoa que foge do conflito. Você é aquela pessoa que não diz as suas necessidades. E sabe o que acontece? Isso te gera problema no relacionamento. Porque você não se posiciona. Você começa a fazer tudo pelo outro e esquece de você. E nisso, quando você se doa demais, você simplesmente está achando que está ajudando o seu relacionamento, mas muitas vezes você está fazendo com que seu marido busque fora de casa aquilo que ele não tem dentro. É muitas vezes essa dinâmica da baixa autoestima que vai gerando a dependência emocional, porque vai gerando um relacionamento cheio de controle, de ciúmes, que faz o seu marido, por exemplo, te trair. Você já parou para pensar como a baixa autoestima está impactando nesse seu relacionamento ou na sua carreira? Porque você tem medo do que as outras pessoas vão achar de você, você tem um medo do julgamento, você tem um medo de se posicionar, você tem um medo do conflito e aí, por exemplo, você não aceita um cargo de chefia. Você fica pensando, o que é que vão pensar de mim? Eu não vou dar conta, porque você se acha incapaz. E eu vou te dizer que isso aconteceu comigo. Enquanto eu ainda estava no serviço público, no meu último vínculo do serviço público, eu simplesmente rejeitei 5 promoções com medo. Só consegui aceitar depois que eu me tratei. Por quê? Porque eu achava que eu não dava conta, eu achava que eu não era capaz. E onde estava o problema? Na baixa autoestima que estava ali, presa a mim. E aí, uma coisa que é importante falar quando a gente fala de autoestima, que eu fiz um roteirinho aqui, para não esquecer de estar trazendo sempre aquilo que é importante, e por que é importante investir em você mesma? Eu acho que já ficou muito claro com o exemplo que eu dei, né?
Porque investir em você mesma, no resgate da sua autoestima, é você investir em você ser uma mulher segura, autoconfiante, de bem com você e capaz de atrair um homem que é um homem de valor, que é um homem que valoriza essa mulher independente, mas essa mulher que também é feminina, que é acolhedora, que se cuida, que se ama, para ser parceira dele e construir, sim, um relacionamento saudável, um relacionamento equilibrado entre dois adultos que são responsáveis por fazer esse relacionamento dar certo. É você se cuidar que vai fazer você romper o ciclo de dizer: ah, eu tenho o dedo podre, eu só escolho o parceiro errado. Mas será que você só escolhe o parceiro errado? Por quê? Porque você simplesmente está numa energia errada. Se você não se valoriza, se você não se acha importante, se você não se acha bonita, se você não se acha atraente, se você acha que você não tem valor, você acha que é o seu parceiro que vai achar isso de você? Sinto em informar que não é. Ele simplesmente vai achar de você aquilo que você está achando. Porque quem precisa se dar valor, em primeiro lugar, é você. Quem precisa fazer a sua vida acontecer, independente do outro, é você. À medida que você se amar, à medida que você se cuidar, à medida que você se aceitar, aí sim você vai construir um relacionamento com você de valor, um relacionamento com você mesmo equilibrado. E sabe que mágica vai acontecer quando você estiver assim, de bem com você, se amando, se aceitando, se respeitando? Você simplesmente vai atrair um homem que está nessa mesma sintonia. Um homem que está de bem com ele mesmo, um homem que está buscando uma mulher que seja tão autoconfiante quanto ele, que seja tão segura quanto ele, para vocês começarem a compartilhar e construir uma vida juntos. Por que é importante investir na sua autoestima? É porque sem ela, você vai viver endividada, porque você acha que você não tem valor, você acha que o problema é sua imagem, e aí como é que você quer se tornar bem? Comprando. Sabe, muitas pessoas que têm o problema de compulsão pelas compras é exatamente para compensar essa dor de não se sentir boa o suficiente. Então ela acha que uma roupa de grife, uma bolsa de grife é o que vai fazer a diferença. É estar ostentando o carro da moda. Ou muitas vezes é achando que tirar ali a gordurinha da barriga, tirar o procedimento para tirar a celulite, tirar as marcas de expressão, que é isso que vai tornar ela bonita. E assim você percebe, e eu tenho acompanhado mulheres que têm feito tantos procedimentos que elas acabam perdendo a relação. Tipo, você olha pra mulher como era antes das plásticas, como é depois, e você nem reconhece, nem parece a mesma pessoa. É como se mudasse o rosto de uma forma geral, bem como o corpo. E você fazer pra se sentir bem, tudo bem. Mas se você tá fazendo isso de forma desenfreada, para e pensa o que é que tá acontecendo. Porque provavelmente tem algo de errado aí. Provavelmente tem algum problema, porque você fazer algo para se sentir bem, tudo bem. Mas se você precisa fazer isso constantemente, é sinal de que você tá achando que não tem nada bem com você. E se você acha que não tem nada bem com você, para tudo. Você simplesmente tá com um olhar sobre você que é um olhar de baixa autoestima. É uma percepção de baixa autoestima. Você não tá feliz com você. E se você não tá feliz com você, você não vai ser feliz e não vai estar feliz com ninguém. Porque, gente, a gente precisa entender que a felicidade, o amor, começa dentro de nós. Você não vai conseguir compartilhar a felicidade, compartilhar amor com o outro, se você não tem esse amor dentro de você. Porque uma das leis do universo é essa, de dar e receber. Mas tem que ter equilíbrio. Só que você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem, você não pode dar. E
achar que autoestima é uma bobagem, é só imagem, é você simplesmente deixar esse poder de reger a sua vida, de guiar a sua vida na mão dos outros. E ninguém vai te levar para o lugar que você quer. Essa é uma obrigação que é sua. Essa é uma responsabilidade que é sua, de mais ninguém. Porque você é responsável por suas escolhas. Eu vejo muitas pessoas falando: ai, Anne, mas isso aconteceu porque meu marido fez isso ou aquilo. Se seu marido levou sua relação para um lugar que você não queria, ele fez isso porque você permitiu. Você podia ter freado ele. Você podia ter se manifestado. Você fez isso? Se você não fez, é responsabilidade sua. A gente precisa entender que num relacionamento entre dois adultos não existe culpado, porque todo mundo é responsável. Você querendo ouvir isso ou não. Eu sei que muitas vezes é difícil, a gente acha que a gente é vítima. Por exemplo, em caso de traição, a pessoa traída sente um tempo como vítima. E eu tô falando isso porque eu já tive nesse papel. E aí eu achava que o culpado era ele. Depois que eu vim entender que não. Ele só me traiu porque eu dei espaço para isso. Inclusive, depois de descobrir, continuei permitindo. E a culpa era dele? Não. Era responsabilidade minha ter posto limites. Então, é importante investir na autoestima porque é importante para você resgatar o controle da sua vida. É importante para você entender que a autoestima vai fazer você prosperar financeiramente. A autoestima vai fazer você ter um relacionamento saudável, equilibrado. A autoestima vai fazer você crescer na sua carreira ou mudar de carreira, se for o caso, que é o meu caso. Eu primeiro aceitei cargos, fui evoluindo, depois eu vi que aquilo não era o meu lugar, simplesmente saí. Por quê? Porque eu comecei a ver o que era importante pra mim. Sem me preocupar com a opinião dos outros, sem me preocupar com o que os outros achavam, porque muita gente, hoje em dia, por exemplo, sai de serviço público é uma loucura. Mas pra mim, não era mais. E aí foi a hora que eu falei, não, agora eu vou viver o meu sonho, eu vou viver os meus desejos. E agora comenta aqui pra mim, como é que tá a sua autoestima? Como é que você tá se sentindo? Você, quando se olha no espelho, tá se sentindo bem? Você, quando olha pro seu relacionamento, você tá tendo o relacionamento que você merece? Quando você olha pro seu trabalho, você tá crescendo profissionalmente? Você tá sendo remunerada da forma que você acha que merece? Conta aqui pra mim enquanto eu bebo um pouquinho de água. E eu aproveito pra dar uma ótima noite pra quem foi chegando. Eu vi a Lailu, o Luiz Wagner, a Jo, a Rosa, a Viviane. Sejam todos e todas muito bem-vindos. E fala pra mim, como é que tá a sua autoestima? Você tá conseguindo realizar? Porque a autoestima não é só a imagem. Se você olha pra sua vida e você tá realizando, você tá construindo, você tá crescendo, sua autoestima tá legal. Mas se você tá aí na sua vida e tá achando que nada tá dando certo, você não tá crescendo na sua carreira, você não tá prosperando, você tá com problema, para e começa a olhar pra dentro de você. Que enquanto a gente fica presa em emoções negativas, simplesmente você não cresce, você não sai do lugar. Porque ninguém cresce com raiva, com tristeza, com dor, com sofrimento. Para crescer, a gente precisa de alegria, de felicidade, de abundância, de plenitude. Então, a gente precisa substituir essas coisas. Então, uma ótima noite, Viviane, uma ótima noite, Silvana. Sejam todas muito bem-vindas. E aí, conta pra mim como é que tá essa autoestima. Como é que tá esse poder de realização de vocês. E a gente precisa entender que olhar a autoestima é olhar, dar um 360 na sua vida. É olhar para você com você mesma, na sua imagem. É olhar você com o seu trabalho. É olhar você com a sua vida financeira. É olhar você no seu relacionamento. É olhar você nas suas relações com seus amigos. As suas relações interpessoais.
E aí a Silvana já botou aqui, ó, autoestima baixa. E essa autoestima baixa, gente, não começou agora na vida adulta, não. Muitas vezes, e na maioria das vezes, porque a autoestima, a gente nasce com ela, é um dos pilares da personalidade humana. Porque a autoestima é a percepção que você tem sobre você mesma. E aí, muitas vezes, você ouviu que fica sendo muito comparada. Sua amiga tirou nota mais alta que você. Você é desorganizada. Você faz tudo de errado. Você não ajuda em casa e não faz nada certo. Ou então você chega lá, tirei 9, toda alegre, chega lá e fala, papai, mamãe, tirei 9. E aí você ouvia, não fez mais que a sua obrigação, você só estuda. E, gente, você vai ouvindo isso tantas vezes que isso começa a se tornar a sua realidade. Você começa a achar que aquilo tudo é verdade. E sabe o que acontece? A sua mente, a mente da gente é extremamente inteligente, minhas Penélopes. Só que a inteligência da mente, ela é literal. O que você ouve, você aceita. E aí o que acontece? Muitas vezes ela percebe aquilo que devia ser de valor, ela percebe muito mais como algo que é difícil, que é algo que te causa medo e ela te impede de fazer. E o que a Jo colocou aqui? Trabalhando duro para levá-lo, e não é fácil. Jo, e aí, vou fazer só uma correção aqui. Mas ainda bem que você botou não é fácil, que é sua mente que entende que é fácil. Resgatar a autoestima é fácil. A gente sabe o caminho. Só que ser fácil não quer dizer que não é trabalhoso, que não exige esforço. Por quê? Porque a gente precisa olhar para lugares que a gente nunca olhou. Que a gente precisa resolver questões que a gente preferia não ver. Sabe por quê? E aí, você já deve ter passado... Acredito que quem não fez uma cirurgia, pelo menos já se machucou. E quando você se machuca, faz um corte na perna, cai, se arranha, o que acontece? Você sabe que precisa cuidar daquilo, porque senão vai piorar. Mas diz pra mim, todo mundo quando vai fazer um curativo, que precisa tirar a gaze, que precisa mexer naquilo, que precisa lavar, fica feliz porque vai fazer curativo? Fala, opa, é curativo agora, como se estivesse no carnaval? Não, por quê? Porque dói fazer o curativo, dói mexer na ferida. Assim também é nas feridas emocionais. Só que você faz o curativo, limpa, fica bom. E aí você segue. E por que pra ferida emocional você não quer olhar? Enquanto você não olha, é como se ela estivesse ali infeccionada. Ela não desaparece, ela só cresce. Ela só te machuca. É por isso que muitas vezes as pessoas, hoje em dia, a gente tem percebido cada vez mais as pessoas com ansiedade, com depressão, com fibromialgia, com medos. Medo de viajar, medo de sair sozinho, medo de dirigir. Gente, minhas Penélopes, tem muitas pessoas que estão com medo de viver. E eu era uma dessas pessoas que tinha medo de viver. Eu me escondia atrás de livros, dos estudos, do trabalho, exatamente porque eu não queria me relacionar com as pessoas. E por um acaso, quem é que consegue viver sozinho? Aí veio o vitiligo, veio a ansiedade, veio o princípio de depressão. Por quê? Porque eu não queria olhar para a vida. Eu não queria olhar para o mundo. Eu não queria olhar para dentro de mim e entender o que estava acontecendo dentro de mim. Foi olhar para isso que me trouxe até aqui. E resolvendo, já resolvi tudo não, mas já resolvi um monte de coisa. E aí, eu trago essa questão porque eu vejo as pessoas falando, eu não tenho dinheiro, tratar da saúde mental é caro, fazer terapia é caro. Mas agora no carnaval, essas mesmas pessoas estão gastando com bebida,
com cachaça, com bloco, com camarote. E aí, quando chega a quarta-feira de cinzas, o que é que acontece? Tudo isso passou. E muitas pessoas fazem isso, gente, se endividando, colocando no cartão para 10, 12, 20 vezes. Para ter uma felicidade que é momentânea. Sabe por que é momentânea? Porque é uma felicidade que mascara a dor. Porque não quer olhar para aquilo que realmente é necessário. Quantas pessoas a gente tem visto aí tirando a própria vida? Algumas tentam, outras conseguem. Gente, a estatística de suicídio, se eu não me engano, são de 5 a 8 pessoas a cada hora do dia. Tentando tirar a própria vida. Mas aí, na hora de você cuidar de você mesma, você não tem dinheiro. Mas você tem dinheiro pro carnaval. Você tem dinheiro agora pra canetinha que usa na barriga pra tirar a gordurinha. E quantas pessoas estão aí belíssimas e não se sentem assim? E isso tem a ver, por exemplo, com até um post que eu fiz essa semana. E isso aqui, eu olho aqui pra baixo, viu, gente? Porque eu tô com a pesca, né? Pra saber pra eu não esquecer de falar nada pra vocês. Que eu fiz essa semana que passou, que foi o post que eu comparei a Paola Oliveira com a Alane do BBB 24. A Paola, no início do ano, por conta dela estar nos ensaios e ter aparecido umas celulites no corpo dela, as pessoas começaram a falar que ela estava velha, que ela estava gorda, que não tinha mais sentido para ela estar ali. E aí eu pergunto pra vocês, sabe o que ela respondeu? Que o corpo que é pro carnaval, que o corpo do carnaval, o corpo bom pro carnaval, é o corpo meu, o corpo seu, é o corpo real. Porque ela já ultrapassou aquele limite de que ela precisava de um Photoshop para se sentir bonita. Eu já vi algumas reportagens dela exatamente falando que o fotógrafo mandava a foto dela com metade do braço porque usava o Photoshop para diminuir e ela falava, não, eu quero meu braço do jeito que ele é. Inclusive, já repostei no meu feed, por exemplo, chamados dela da gente fazer uma campanha de redes sociais sem filtro. Porque as nossas crianças, os nossos adolescentes estão crescendo achando que são feios por conta da quantidade de filtros que existem. E quando se olham no espelho, eles não se reconhecem. Inclusive, já vi relatos de mãe que a filha de 15 anos queria passar por um procedimento de plástica de rosto que era tão severo que o médico falou que não tinha condições, porque ela queria criar um rosto igual que ela via e que não fazia sentido, que nem combinava com o rosto dela. Funcionalmente, ela ia ter problemas. Por quê? Porque tá presa numa imagem que é irreal. E aí, ao mesmo tempo, tava lá uma Alane, jovem, também muito bonita, que é modelo, que é bailarina. E aí, a outra pra agredi-la falou, ah, você tá molenguinha. E ela simplesmente descompensou, se descontrolou, falando da pressão estética que ela tinha por conta do trabalho. Ou seja, o problema não foi o que a outra disse, foi o que ela pensava sobre ela. Ela realmente achava que tinha algo de errado com ela. E aí, quando a outra concorrente tocou o dedo ali na ferida, ela explodiu. É igual quando você vai fazer o curativo, que quando pega, você pega e dá aquele grito. Foi isso que aconteceu. Porque apesar de ser linda, ela não se sentia linda. E ela estava preocupada com os padrões estéticos que ela precisa ter para dar resposta ao outro. Enquanto a Paola já estava lá dizendo,
Eles me provocaram muito, mas agora eu falo o que eu penso. E vocês podem estar pensando, mas a Paola Oliveira é uma mulher linda, famosa. A Alane também é uma bailarina. Gente, mas eu também já passei por isso. Há pouco tempo atrás, você entrava a minha conta no Instagram era fechada. E mesmo fechada não tinha fotos, porque eu tinha vergonha de mim, por conta do vitiligo. E aqui vou aproveitar, dar uma parada, dar uma ótima noite pro menino dos desenhos, pro meu mundo vitiligo, pra Miriam, pra Aline que foram entrando. E que, principalmente meu mundo vitiligo, meninos dos desenhos, que também passaram por dificuldades, ou passam por dificuldades com vitiligo, que mexe na imagem. Só que à medida que eu entendi que meu valor não estava na minha imagem, estava em quem eu era, o vitiligo perdeu o poder sobre mim. Porque antes quem regia a minha vida era o vitiligo. Eu achava que todo mundo que me via era o vitiligo. Só enxergava o vitiligo. Então eu ficava vítima, refém de umas manchinhas na pele que não faz nada. Não dói, não arde, não passa pra ninguém. Então você começa a perceber que o problema não tá na sua imagem, mas é como você se percebe. A Paola, até por conta da idade, né, que já tem mais estrada aí do que a Alane, já foi se reconectando, já foi curando as feridas dela e ficando bem com ela mesma do jeito que ela é. A Alane, talvez por ser muito jovem, ainda não tenha começado essa jornada. E aí ainda tá sofrendo com as pressões e as opiniões dos outros. Mas resgatar a autoestima não tem idade, gente. Resgatar a autoestima é simplesmente a maior necessidade de qualquer ser humano que quer realizar e viver plenamente a sua própria vida. Por quê? Qual é a graça de viver uma vida que você não consegue dizer não? Qual é a graça de viver a vida que as pessoas escolhem o que você vai comer? Qual é a graça de escolher a vida que as pessoas escolhem onde você vai trabalhar e com quem você vai trabalhar? Qual vai ser sua profissão? É essa vida que vocês realmente pensaram e escolheram para vocês? Será que ficar reféns de remédios, ficar reféns de procedimentos plásticos, ficar reféns de compras para se sentir bem, é isso que vai fazer a sua vida feliz? É isso que vai fazer você se tornar um ser humano abundante que tá aí transmitindo e transbordando amor para as pessoas? É isso que você quer ensinar para os seus filhos, para suas filhas? Porque a gente não se engane, não. Quando você não se ama, você não vai conseguir ensinar o que é o amor pro seu filho, não. É por isso que muitas vezes as crianças já estão nesse complexo de inferioridade desde pequeno, porque eles estão aprendendo com vocês. Porque a criança simplesmente reproduz o que viu em casa. Ela reproduz aquilo que está ali posto. Quer você goste ou não. Essa é a realidade. Eu sei que muitas vezes você está dando o seu melhor, está buscando fazer com o conhecimento que você tem, mas se você não busca se conhecer, se você não busca se melhorar, então faça isso pelo menos para o seu filho, para sua filha, para eles terem um exemplo ainda melhor dentro de casa. Porque quando a gente olha para trás e reclama do que os nossos pais fizeram com a gente, os nossos pais não tinham metade. Que metade? Não tinha um quarto do conhecimento que a gente consegue hoje. Porque hoje a gente tem uma dúvida, a gente pega o celular, mexe ali e descobre o que a gente precisa descobrir. Nossos pais não tinham isso não, gente. Eles criaram a gente com o que eles podiam. E não é por isso que a gente precisa ficar preso nesse lugar. A gente precisa entender que pai e mãe, eles deram a base. Construir o nosso edifício é responsabilidade nossa. E aí eu pergunto, você quer construir um edifício de 3, 4, 5 andares ou você quer uma cabaninha troncha? Para quando seu filho for
construir os próximos andares, a cabaninha desabar. Porque é isso que está acontecendo. Porque essas crianças que estão cada vez mais cedo com ansiedade, cada vez mais cedo se mutilando, cada vez mais cedo com pensamentos e ideações suicidas, é porque ele está construindo a evolução da família de vocês, a evolução desse prédio em uma base que não está sólida. E aí o que acontece? À medida que ele começa a construir, desaba. É isso que está acontecendo com o nosso mundo. É reconstruir esses alicerces para que as próximas gerações tenham bases fortes, é que vai fazer a nossa sociedade se tornar melhor, que evoluir. É isso que vai tornar o mundo que a gente vive mais próspero, mais abundante. E não adianta a gente ficar botando a culpa em governo, nisso e aquilo, não. Porque se cada um de nós fizer a nossa parte, a gente vai conseguir mudar aquilo que está ao nosso redor. E aí imagine, uma pessoa muda 5, essas 5, cada uma muda mais 5. Daqui a pouco a gente está vivendo num ambiente que é muito mais amigável, que é muito mais favorável. Então, olhar para a autoestima é olhar exatamente para essas questões. E é por isso que olhar para a autoestima é uma oportunidade. É uma oportunidade de você se conhecer melhor, de você entender quais são as suas potencialidades, de você entender o que está te impedindo, por exemplo, de ter um relacionamento incrível. O que está te impedindo de fazer teu negócio crescer. O que é que está te impedindo de você ter muito dinheiro lá na tua conta. O que está te impedindo de ter uma saúde incrível. É olhar para você e resgatar essa autoestima que vai fazer você entender o que está de errado na sua vida. Porque, como eu disse, autoestima é seu poder pessoal de realização. Para você realizar o que você quiser na sua vida, você precisa de autoestima. Por quê? Se você não se sente com valor, se você se acha incapaz, você não se acha insuficiente, você não sabe dizer um não, você não se prioriza, como é que você vai ter sucesso na sua vida? Não vai ter. Você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir crescer. Por quê? Porque se você está ali concentrada para fazer o seu projeto, alguém te chama, o que é que acontece? Você vai lá prestar atenção. Você vai falar, poxa, eu não posso dizer não para fulano, não, ele vai ficar chateado comigo. Aí você larga o seu sonho e vai lá acudir fulano. Mas sabe o que acontece quando você vai precisar de ajuda? Ninguém vai fazer isso por você, porque as pessoas são preocupadas com os sonhos delas. E aí sabe o que você pensa? Ninguém gosta de mim. Ninguém me apoia. Ninguém tá comigo. Mas o problema não é que ninguém tá com você, ninguém te apoia, não. O problema é que você não se apoia. O problema é que você não se prioriza. A partir do momento que você começar a dizer não pro outro e se priorizar, ninguém vai mais tá te pedindo coisas que podem fazer sozinhos. Ninguém vai mais tá te cobrando aquilo que elas deveriam fazer. Vocês estão entendendo a profundidade e a importância de olhar para essa autoestima, para a vida de vocês? Vocês estão percebendo que enquanto vocês não elevarem a autoestima, vocês não vão construir a vida que vocês desejam? Vocês não vão ser o exemplo para os filhos de vocês, os exemplos que vocês desejam? Quantas vezes eu vejo os pais reclamando com as crianças, se olhar para si? Há pouco tempo uma colega me ligou pedindo ajuda para ajudar ela com a filha dela que estava com ansiedade aos 12 anos. Aí ela primeiro começou, minha filha é muito bagunceira, eu sou muito organizada e minha filha é muito bagunceira. Eu não sei o que é que eu faço com ela. Não sei de quem ela puxou essa ansiedade. Aí eu fui perguntar para saber da família. Aí o que acontece?
Ela deve ter puxado a ansiedade do pai. Por quê? O pai toma remédio para ansiedade. Eu falei, tá. E aí, eu perguntei, e você, como é que tá? Ela tá obesa, fumante, mas tem que dar conta de tudo e ela sequer percebe que ela também é ansiosa. O pai tá controlado com remédio, ela é ansiosa, mas eles acham que só a criança tem problema. E aí eu pergunto, será que não tá óbvio que essa ansiedade da criança ela aprendeu com os pais? Será que as cobranças que ela tá se fazendo para ser ansiosa não veio desse ambiente? Gente, porque a ansiedade é uma oportunidade de você olhar para dentro de você, por exemplo. A ansiedade é uma oportunidade de você falar, opa, o que é que tá acontecendo aqui? Porque não são remédios que vão tratar a ansiedade e fazer... Porque se fosse assim, as pessoas tomavam remédio e a ansiedade sumia. Mas não some. Alivia, porque ela mascara os sintomas, ela cuida. Enquanto você cuida da parte emocional. Que é a parte emocional que está pedindo socorro. É a parte emocional que está gritando, olha para mim. E será que você está olhando para isso? Essa é a grande questão. E é interessante falar sobre isso, porque a gente acaba não associando essas questões que estão aí imbricadas no dia a dia com a autoestima. Porque a gente acha que a autoestima é a danada da imagem. E a imagem faz parte? Faz, mas como eu disse, não é o essencial. Não é o que vai estar te guiando. Porque sem autoestima você perde o seu poder pessoal. Sabe o que é o poder de realizar? Sabe o que é o poder de você estar construindo a vida que você deseja? É isso que a autoestima vai te ajudar. E é importante você entender que a autoestima ela foi sendo destruída, por exemplo, por um monte de informações ruins que te trouxeram emoções negativas que foram sendo dadas na sua infância. Então, era aquela questão de você ser comparada, era a questão de às vezes você estar com os coleguinhas e falarem do seu corpo, do seu cabelo, de que você não era inteligente. E você foi guardando aquilo e você foi colocando aquilo dentro de você e aquilo foi tomando conta de você. E isso aconteceu, não foi de um dia para noite. Portanto, para você resgatar sua autoestima também não vai ser do dia para noite. Vai ser um processo de autoconhecimento, de você estar tirando essas capinhas que foram colocando em você para você esquecer e esconder essa Penélope que está aí dentro. Essa mulher linda, corajosa, autoconfiante, que é independente, mas que também é vulnerável, que também sabe pedir ajuda, que sabe que não precisa dar conta de tudo. É esse equilíbrio que vai fazer você ter uma vida plena. E, gente, o que eu tô falando aqui, conta aqui pra mim, não é algo muito simples? Eu ter o equilíbrio de ser uma mulher vulnerável, que pede ajuda, que pede cuidado, e simplesmente ser uma mulher que também é corajosa, que é independente, que faz a vida acontecer? É isso. Mas é sobre fazer isso com equilíbrio. E é esse resgate da autoestima que faz. Há poucos dias uma cliente entrou em contato comigo. Ela tinha um mês que separou do marido. E a dependência emocional dela estava tamanha que ela se mudou. Gente, ela largou o emprego e se mudou de cidade, de estado. Voltou para a terra natal dela. Porque ela falou, Iane, eu simplesmente, para acreditar que ele estava me traindo, eu ia para os lugares onde ele estava para ver com meus próprios olhos. E mesmo assim eu não consigo me desvencilhar dele. Eu estou destruída.
E uma mulher que tá passando por isso, gente, o poder da vida dela tá na mão de quem? Responde pra mim. Onde é que tá esse poder de realização da vida dela? Tá com ela? De ter que abandonar a sua carreira, a sua estabilidade no seu emprego. Ela me disse que era uma gestora. E aí quando eu perguntei pra ela, e como é você no trabalho? Ah, no trabalho eu sou ótima. Aí eu falei, o que? Aí eu perguntei pra ela, o que é ótima? É perfeccionista? É muito dura com você mesma? Tem que dar conta de tudo? Aí ela eu sou muito perfeccionista, eu sou muito exigente comigo mesma. Por quê? Ela pegou toda a energia dela e botou ali no trabalho, para ter reconhecimento no trabalho. E emocionalmente ficou presa naquela menininha que tá precisando da proteção, do acolhimento, do amor, do pai, da mãe. E ela colocou tudo isso naquele marido. E ela tem uma filhinha. Vocês acham que a filhinha dela tá aprendendo a fazer o quê? Vocês acham que quando a filhinha dela começa a virar uma mulher, se ela não se cuidar, o que é que essa filha vai fazer? Vocês acham que vai fazer diferente disso? Claro que não. Vai fazer exatamente igual. Porque a gente aprende por associação. Se eu te falar que pra você imaginar um iPhone, você vai imaginar, porque você já aprendeu. Mas em 1980, lá atrás, na época que estava pensando sobre isso, que estava começando a construir, se eu te falasse que o iPhone ia estar aí para todo mundo utilizar, você ia me perguntar, o que é um iPhone? Por quê? Porque não fazia parte da sua imaginação, não fazia parte do coletivo. Não era informação que você associava. Hoje você fala iPhone, até as crianças já sabem o que é. Mas naquela época não. E é assim com os comportamentos. A gente repete os comportamentos que a gente viu. Ou a gente faz exatamente igual, ou a gente vai fazer exatamente o oposto. Mas é sempre com base no que a gente viu. A gente sabe o que é preto porque a gente sabe o que é branco. A gente sabe o que é dia porque a gente sabe o que é noite. O contraste, a dualidade tá aí posta no mundo. E é saber isso que faz a gente entender. Então é por isso que os aprendizados acontecem por associação. E, gente, minhas Penélopes, qual é o melhor momento de começar essa jornada de autoconhecimento para resgatar sua autoestima? É ontem. Essa jornada, ela tem começo e não tem fim. Quanto antes você começa, mais você começa a desfrutar de uma vida incrível. Não precisa esperar as suas dores tomarem conta de você para você começar a agir. Quanto antes você agir, melhor. Mais resultados você vai ter. E como a jornada, você começa e vai trilhando ela. Sem autocobrança. Sem busca de resultados rápidos. Imediatos. Porque muitas pessoas não têm os resultados, sabe por quê? Porque só fica pensando nele, pensando nele, pensando nele. E não é assim. Porque na jornada de autoconhecimento, você tá olhando para suas emoções. E as emoções, elas não são mensuráveis. Eu não boto uma escala e tá lá as minhas emoções, eu pego e tiro. Não é assim que funciona. Eu vou precisar curar essas feridas. Igual as feridas mesmo. Que estão lá abertas. E você não sabe o dia que vai fechar. Mas de repente, ela parou de doer, você para de dar importância. De repente ela tá lá, completamente cicatrizada. E é assim com as feridas emocionais. De repente elas desaparecem e você nem percebe. Mas enquanto você olhar pra ela, ela vai estar lá gritando. Sabe por quê? Porque aquilo que você foca expande. Minhas Penélopes, está fazendo sentido pra você? Pra vocês? O que é que vocês acham que realmente tem ligação? Vocês percebem essa relação da autoestima com os resultados que você tem na vida de vocês hoje? Fala pra mim.
sumiu. Quando eu fico... Eu fico sem beber água, aí a voz some. Mas ela já volta. Enquanto isso, vocês dizem pra mim. Se vocês veem a relação da autoestima com a vida de vocês hoje, é o tempo que minha voz vai voltando, meninas. Minhas Penélopes. A minha voz é forte. E aí, quando eu puxo, de vez em quando ela tá fazendo isso comigo. Mas já marquei a fono pra resolver. E o que acontece? Aqui, ó, a Gisele falou que faz total sentido. E, gente, minhas Penélopes, se vocês não cuidam disso, mais cedo ou mais tarde, essa conta vai chegar. Porque chega através dos resultados da sua vida, chega através de problemas de saúde, porque muitas pessoas com ansiedade, depressão, vocês estão me ouvindo bem? Que minha voz ainda não voltou toda, não. Muitas pessoas com ansiedade, com depressão, com doenças como fibromialgia, psoríase, o próprio vitiligo, tem relação com essas questões. E é olhar para essas questões que faz isso mudar. É olhar para essas questões que faz você se recuperar. Enquanto você não olhar para isso, a melhora não vem. Você não vai prosperar na sua vida. Você não vai encontrar um relacionamento incrível. E principalmente, você não vai estar bem com você mesma. Sabe o que é você olhar no espelho e não se sentir bem, não se sentir feliz? E aí o que acontece? Qualquer pessoa que olhar pra você, que falar com você, você simplesmente vai achar que a pessoa tá certa. Você vai achar que a pessoa que tá te olhando porque tá te achando feia, estranha. Você fica sem conseguir aceitar um elogio. E isso realmente é uma vida que você merece ter? Não aceitar um elogio, não se achar suficiente, sempre tá se cobrando, se punindo. Aí você começa a achar que a vida, em vez de ser um lugar de abundância e felicidade, você começa a achar que a vida é um martírio. Então, resgatar a autoestima é algo que você precisa iniciar o quanto antes para você começar a viver uma vida feliz e incrível por você e pra você. Essa é a grande questão. E uma coisa ainda muito importante sobre a questão da autoestima é que você para de se preocupar, gente, com a opinião dos outros. Minhas Penélopes, é você se sentir autoconfiante, segura. E a opinião dos outros tá aí, tá posta, mas não é aquilo que te governa. Porque os outros fazem parte do contexto, mas se os outros, por exemplo, alguém chega pra mim hoje e fala: Iane, não gostei dessa blusa não, tá feia. Não tá certo, é a opinião dele. Mas eu tô me olhando, tô me achando bonita e tá ótimo. Então, é com essa blusa que eu vou continuar. Há um tempo atrás, se alguém fizesse isso, pronto, me desestabilizava. Hoje mesmo, eu fui de tarde na casa da minha irmã, aí a minha sobrinha falou: ah, porque tá com esse bico vermelho? Quando ela falou, eu vi a minha mãe falando. E a minha mãe falava assim quando a gente era jovem, então eu usava pouco batom. E ela começou a usar e a minha mãe começou a falar com ela, né? Aí ela reproduziu. Aí eu falei pra ela: o bico vermelho é meu, tô me achando bem, tava gravando, tô com ele. Por que? Algum problema? Ela falou: não, Dinda, é porque eu achei estranho.
Mas em outros tempos, sabe o que eu ia fazer? Eu ia me sentir ofendida. Eu não ia retrucar. Eu simplesmente ia tirar o batom e achar que eu tava feia. Mas eu tava com meu batom, eu tava me achando bonita, eu não devia nada pra ninguém e tava tudo certo. Por quê? Porque essas mensagens que pai, mãe, avô, professor vai dando, gente, formam o seu sistema de crenças. E é esse sistema de crenças que está regindo a sua vida. E muitas dessas crenças simplesmente destroem a sua autoestima. É exatamente botar essas crenças em prova, destruí-las, essas que estão te limitando, e transformá-las exatamente em crenças que fortalecem a sua autoestima, é que vai fazer você ir para áreas que você nunca sonhou. Então, é hora de você começar a prestar atenção em você, nas suas opiniões, nos seus desejos. E deixa eu dar uma pescada aqui. E é importante você entender que essa autoestima não é só você cuidar da sua imagem, não. Não é só cuidar do corpo, não é só cuidar do cabelo, não é da estética. Isso é só uma pequena parte. Porque se você entender a autoestima como seu poder pessoal e entender que essa autoestima é o que vai regular todas as mudanças da sua mente, da sua vida, você vai entender a importância que tem de você se autocuidar, de você se autoconhecer, de você trazer esse poder de realização para você. E como você faz isso? Resgatando essa autoestima, resgatando essa parte de você que é tão importante, que pode ter sido destruída ao longo da sua vida com mensagens do tipo de comparação, com mensagens de que você estava fazendo só o que era adequado, na quantidade certa. E aí você foi criando conceitos sobre você não ser suficiente, sobre você ser incapaz, sobre de você não ser boa o suficiente, sobre você não ter valor, sobre você não merecer uma vida incrível. Mas o que eu tô aqui para te dizer é que isso só é verdade enquanto você quiser. Na hora que você decidir tomar as rédeas da sua vida, resgatar a sua autoestima, tudo isso cai por terra. Porque, mais uma vez, eu quero que você entenda que o poder de mudar a sua vida tá aí, dentro de você. A sua autoestima tá aí. Basta apenas que você deixe ela aflorar. Deixa aparecer essa Penélope, essa diva que tá aí. Sabe? Essa diva que é independente, que é segura, que dirige, que vai pro mundo, mas que também sabe ser feminina, vulnerável, que usa seu rosa, que usa o seu batom, que passa o seu blush, que cuida do seu cabelo. Esses dias, eu já vou estar finalizando aqui pra vocês, até porque vocês viram, né? Minha voz já tá indo embora. Uma das minhas alunas do meu curso, do Liberte Sua Diva, ela tava lá, Yane, tudo meu é rosa, as pessoas dizem que eu sou infantil por conta disso. E aí eu perguntei pra ela, e vem cá, um homem que usa azul é infantil por conta disso? Quer dizer, ela não tem direito de gostar de rosa? Qual o sentido disso? É infantil o seu gosto? E ela falou, eu nunca tinha pensado assim. Então vocês veem que as pessoas vão te falando coisas e você vai incorporando aquilo pra você e você começa a achar que seu gosto não tem valor. E isso é um pequeno exemplo simplesinho de como a sua autoestima vai sendo minada ao longo da vida e você nem percebe. Então assim, a partir de hoje, já sabe, ninguém consegue tirar o valor que você enxerga.
Se você tá achando que você tá com baixa autoestima, que você tá se enxergando sem valor, que você se acha incapaz, que você se acha insuficiente, você precisa resgatar isso dentro de você. Você precisa mudar as crenças que estão limitando a sua vida. E se precisar de ajuda, conta comigo. Manda mensagem no direct que eu vou ter o maior prazer de te instruir e te guiar nessa jornada que eu já trilhei. E eu vou te dizer, é uma jornada que eu não tenho nem palavras pra dizer, gente, porque uma pessoa que passou 40 anos se escondendo e que hoje tá assim aqui falando, ouvindo aqui a Claudilene dizendo suas palavras nos liberta. Gratidão, Claudilene, por esse feedback. Porque, gente, quando eu vejo alguém se libertando assim com minhas palavras, quando eu recebo depoimentos de clientes, de alunas, falando de mudanças que elas fizeram na vida delas com esse conteúdo que eu tô passando, que foi um conteúdo que eu também experimentei, que outros mentores me passaram e que me libertaram e me trouxeram até aqui. Gente, isso não tem preço, minhas Penelopes. Sabe por quê? Porque à medida que eu transbordo esse conhecimento, esse amor, porque eu tô aqui, é por amor, é por paixão, é por estar querendo que outras mulheres vivenciem isso que eu vivo hoje. Por saber o quão era triste, o quão era depressivo, o quão era ruim aquele outro lado. E é por isso que eu tô hoje aqui, fazendo isso e me realizando e me sentindo bem. Para que outras mulheres passem por isso, porque eu sei que fazendo isso eu vou estar mudando, eu vou estar dando a minha parcela de contribuição pra gente ter um mundo melhor. Para que pessoas não façam como eu, por exemplo, que não tenho filhos porque eu tinha medo da vida. Não foi uma escolha de não ter filhos por qualquer outro sentimento. Era simplesmente porque eu tinha medo de viver. E olhar para isso, quando eu comecei a me dar conta disso, eu falei, poxa, quantas mulheres aí que podem estar passando por isso e estão perdendo a oportunidade de viver experiências incríveis, como da maternidade, como de sair para trabalhar fora, como de ir morar fora do país, de viajar, porque estão com medo de viver. E aí eu falei, não, eu preciso mostrar para elas que ninguém precisa ter medo de viver e que a gente é capaz de viver uma vida incrível quando a gente quer e quando a gente está disposto a pagar o preço. E não acho que o preço é grande não, porque o preço é pequeno. Preço grande a gente está pagando quando a gente está carregando nas costas as dores e os sofrimentos dos outros. Peso grande a gente está carregando quando a gente quer carregar o mundo nas costas achando que tem que dar conta de tudo. Gente, eu tinha corcunda de tanto que eu queria carregar o mundo nas costas. Eu andava assim. Hoje em dia eu ando assim. Foi o quê? Fui tirando esse peso. Então, o preço a gente está pagando quando a gente está preso nas nossas dores. Simplesmente se libertar delas é só o início de uma jornada linda e plena. Porque a gente começa a entender que a vida não é feita de dor e sofrimento. A vida é feita de plenitude, abundância e felicidade. Minhas Penélopes, muito obrigada por estarem aqui comigo. Muito obrigada por deixarem a minha noite mais encantadora com a presença de vocês, por estarem aqui dividindo um pouco desse conhecimento com vocês. E assim, já vou deixar um avisozinho para vocês que se você quer ainda fazer com que essas palavras te libertem ainda mais, quando eu fechar essa live, vai aqui embaixo e comenta o que você achou, o que foi que você aprendeu dessas palavras, sabe por quê? Porque quando você começa a compartilhar, quando você começa a repetir o seu conteúdo, a sua mente entende que isso é importante para mim, eu preciso aprender. E é assim que você vai mudando os seus hábitos, você vai mudando as suas ideias.
E eu falo isso porque, por exemplo, fazer as lives é uma das formas de eu aprender mais, porque quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Mais eu aprendo com os feedbacks de vocês. Então, assim, aproveita quando fechar, já põe seu comentário, já põe um insight que você teve com essa live de hoje. E se achar que essa live vai contribuir com alguma amiga de vocês que está passando por alguma dificuldade, que está com baixa autoestima e muitas vezes nem sabe, já compartilhe essa live com ela também. Então, um beijão. Antes do carnaval, eu acredito que a gente vai se ver, que eu tô querendo fazer uma live surpresa pra vocês, cheia de novidades. E me aguardem, porque fevereiro promete novidades pra vocês. Beijo no coração, minhas Penélopes, e até breve. Tchau!